Meu nome é Ito, eu agora vou apresentar a resolução da questão 269 do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9. A questão diz: num trapézio isósceles ABCD, a base menor AB é congruente aos lados não paralelos. Prove que as diagonais são bissetrizes dos ângulos C e D do trapézio. Aqui já coloquei os dados da questão, já desenhei o trapézio e agora traçada a diagonal CD, eu vou formar um triângulo isósceles de base CD. Pelo teorema do triângulo isósceles, eu vou ter que esses dois ângulos, o ângulo ACB, é congruente ao ângulo ABC. Como para a definição de trapézio, AB, C e D se tornam paralelas uma à outra, eu vou ter que essas paralelas vão ser acompanhadas por uma transversal. A transversal é CB. Agora, utilizando isso, eu vou pegar os ângulos alterno e interno dessas duas paralelas. Agora eu tenho o ângulo ABC congruente ao ângulo ACB, que é também congruente a BCD. Logo, como esses dois ângulos são congruentes, a definição de bissetriz, CB se torna uma bissetriz. Agora, para o trapézio, então agora a diagonal DA, eu vou utilizar o triângulo isósceles ABD de base DA. Então, pelo teorema do triângulo isósceles, esses dois ângulos, o ângulo BAD e o ângulo BDA, são congruentes. Pela definição de trapézio, eu vou ter que A, B e C e D são paralelas, então A tem que se tornar transversal. Logo, eu poderia usar os ângulos alternos internos para dizer que o ângulo CDA é congruente ao ângulo DAB. Logo, pela definição de bissetriz, DA é uma bissetriz. Aqui estão as proposições, tudo que é dado no livro para a resolução da questão. Então, se quiserem dar uma conferida, podem olhar no livro. Olá, meu nome é Ito. Agora eu vou apresentar a questão 409 do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9. A questão diz que sejam Rzinho e Rzão os raios das circunferências inscritas e circunscritas de um triângulo retângulo de catetos A e B. Prove que A mais B é igual a 2R mais C. Certo. Aqui eu vou fiz o triângulo, representei de forma ilustrativa, a questão. Aqui o ponto A, C, B, catetos A, no cateto A, no cateto B, e a hipotenusa C. Então, eu vou agora eu denominei esses pontos de tangente que K e J, tá? Eles são perpendiculares, isso é dado no livro. Aqui eles têm medida R e R, que é a medida do raio. E se eu traçar uma diagonal daqui para cá, eu vejo que esse ângulo também é de 90 graus, porque esses dois triângulos têm 180 graus, como aqui é 90. A soma desse aqui é 90 e esse aqui é 90.
precisaria de mais 90 para completar os dois 180. 180 desse e 180 desse triângulo. Certo? Eles são congruentes, tá? Outro caso especial de congruência do triângulo retângulo, pois eu tenho essa linha C, esse ponto C, O, K. Esse triângulo é um triângulo retângulo, e esse daqui também CJ, O, em J e em K, certo? CO é um lado comum, R é a união com os lados, então eles são congruentes, e eu vou ter agora novas degraus. Isso se encaixa no caso especial de congruência do triângulo retângulo, certo? Agora, visto isso, eu vou passar esse R para cá, tá? Porque eles são paralelas, tem 90 graus aqui, 90 graus aqui, de todos os lados são paralelas, então essa medida que é a altura e essa medida que é paralela a essa teriam R também. Aqui é R, então aqui que é a medida de A completa seria A menos R. Que A menos R mais R é A. Pelo caso explicado no livro, segmentos tangentes, eu vou ter que KB é congruente a QB, então eu vou reproduzir A menos R aqui também, sendo de Q AB. E agora fazendo o mesmo para o lado B, primeiro, vou ter aqui R e aqui B menos R. Como explicado nesse lado, eu vou fazer o mesmo aqui. Medida de A aqui é B menos R. Agora eu vou ter que C é igual a B menos R mais A menos R. C é igual a B menos R mais A menos R. C ele é o diâmetro, pois ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E subtém-se que a reta oposta aqui ao ângulo de 90 graus possui 180 graus. Então, se aqui possui 180 graus, coincide com o diâmetro, que é 180 graus também. Como o diâmetro ele é 2 L, que é a medida do diâmetro desse círculo maior, 2 L. Então eu vou representar esse C de outra forma, sendo agora 2 L, que é o diâmetro, igual a B menos R mais A menos R. Perceba que R está sendo repetido 2 vezes. Eu vou mudar aqui. B mais A menos 2R. Perceba que não mudou, porque é uma soma, eu só repetir isso aqui agora sendo 2 vezes. Está sendo somado, de qualquer forma, B mais A, e está sendo subtraído menos 2R, de qualquer forma. Eu vou agora passar esse R para o outro lado de que forma? Eu vou somar 2 R's, esse R dos dois lados. Então, 2 R's mais 2 R's é igual a B mais A menos 2 R's mais 2 R's dá nada, tá? Então, eu vou ter que 2 R's mais 2 R's é igual a B mais A. Eu vou pôr esse 2 em evidência, ele está sendo repetido 2 vezes, multiplicando os R's, 2 R mais R é igual a B mais A, que é a questão que pedia para provar, e cá está aprovado. Aqui está o que eu utilizei para resolver essa questão. Vocês podem dar uma olhada e verificar com o livro.
Também pela resolução da questão 569, tá? E a questão, ela já dá isso aqui tudo, tá? E a gente tem que descobrir o valor dessa altura. Bom, a questão também dá algumas medidas, tá? Ela diz que o segmento AD vale 15 centímetros. E ela diz também que o segmento CD ou DC vale 25 centímetros. Com isso, a gente pode perceber que esse triângulo aqui, ACD, já temos conhecimentos das medidas de 3 lados dele, certo? A hipotenusa, que é o segmento que o ângulo reto olha, que é o CD, vai ser a hipotenusa do nosso triângulo, e um dos catetos, AD, certo? Bom, se o triângulo oferece 2 medidas de 2 lados deles, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, no triângulo ADC, aplicamos o teorema de Pitágoras, ok? Então, hipotenusa ao quadrado. Eu vou já botar os valores, tá? Já vou logo com os valores. Então, 25 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos vai ser o 15 ao quadrado, que é o AD, mais o outro cateto ao quadrado, que é AC. A princípio a gente não vai achar o x de forma direta, tá? Mas, enfim. Aqui vai dar 625. 15 ao quadrado dá 225. Mais AC ao quadrado. Vou reorganizar, tá? Aí AC ao quadrado fica 625 menos 225. AC ao quadrado igual a 400. AC igual a 20. Pronto, descobrimos a medida do outro cateto do triângulo, ok? O triângulo retângulo ADC, tá? Não falei, mas o teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado num triângulo retângulo, ok? Para darmos continuidade na questão, a gente vai usar no triângulo ADC relações métricas de um triângulo retângulo, tá? E nas relações métricas de um triângulo retângulo diz que o produto dos catetos vai ser igual ao produto da altura do triângulo retângulo com a hipotenusa. Então, utilizando as relações métricas de um triângulo retângulo, temos que o produto de AD vezes AC, que são os catetos do triângulo retângulo, vai ser igual à altura, tá? Eu denominei já, não veio na questão, mas eu denominei o ponto H aqui, só para a gente nomear o segmento, no caso a altura. Vai ser igual, o produto dos catetos vai ser igual à altura vezes a hipotenusa, CD ou DC. Pronto. Agora a gente só vai substituir os valores. AD é 15. AC é 20, que a gente descobriu. AH é o que a gente quer descobrir. X vezes DC, dada pela questão, 25. 15 vezes 20, 300. Igual a 25x. X vai ser igual a 300 vezes 25. X igual a
12 centímetros, tá? Que é a unidade de medida da questão. Boa tarde, me chamo Luiz Felipe e fiquei encarregado de fazer a resolução da questão, primeiramente 488. Aqui, essa é a figura dada pela questão, tá? E a gente percebe que a gente tem duas retas que tangenciam na circunferência, ok? Primeiramente de tudo, eu vou ter que fazer uma construção para conseguir resolver a questão, tá? Porque só com o que ela dá, não é possível. Vale ressaltar que a gente tem que achar essa medida aqui, que vale x, tá? A gente tem que encontrar alguma forma de conseguir achar esse valor, tá? E para eu fazer isso, eu vou traçar dois segmentos, tá? Que aí a gente vai formar triângulos. A para Q, ou Q para A, como você preferir. De Q para B, ou de B para Q. Enfim. Agora, note uma coisa. Veja esse ângulo aqui. QA, eu vou denominar alguns pontos, tá? Para a gente facilitar aqui a nomenclatura dos ângulos. Perceba esse triângulo aqui QAF. Note que o arco que ele está observando é esse arco que vai de QAB. Perceba que esse ângulo ele é inscrito na circunferência, certo? E como ele olha para esse arco que eu mostrei para vocês, então a medida dele vai ser metade da medida do seu arco, certo? Porque ele é um ângulo inscrito na circunferência. E aí, até o momento da resolução da questão, a gente já tem visto que ângulo inscrito, sua medida mede metade da medida do arco. Vamos escrever aqui. Então, como a gente sabe, ângulo inscrito na circunferência, a sua medida será metade da medida do seu arco, certo? Então, QAB igual a metade do arco QB sobre 2, tá? Pronto. Agora percebam outro ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Note que ele é um ângulo de segmento, tá? E ele olha para o mesmo arco que o ângulo inscrito. O ângulo QBE, ele vai olhar para o arco QB, sabe? Certo? E a gente sabe também, por definição de ângulo de segmento, que a sua medida também valerá metade da medida do arco que ele olha, certo? E o arco que ele olha é QB. Então, sua medida... Perceba que temos dois ângulos que medem o mesmo valor, logo são iguais, certo? Se QAB mede metade do arco QB e o ângulo QBE também mede metade do arco QB, logo QAB igual ou congruente a QBE, certo? Ou seja, suas medidas serão iguais. Ok? Pronto. Então eu também vou pintar esse ângulo aqui, o QAB, só para ilustrar que eles são iguais, tá? Ótimo. Agora observem esse ângulo aqui, ó. A gente vai fazer ele em modo análogo com um outro arco aqui que a gente vai estar anotando, tá? Bom, esse ângulo aqui, QBA. Note que ele está olhando para o arco QA. Ó, percebe? Ok? Bom, o QBA também é um ângulo inscrito na circunferência. Logo, sua medida será a metade da medida do arco que ele observa. Então, QBA igual. Pronto, agora a gente vai tentar achar outro triângulo, outro ângulo que também tem o mesmo valor e a gente iguala. Note que esse ângulo aqui também é um ângulo de segmento, como o QBE, tá?
porém ele olha para o mesmo arco do QBA. Ó, esse arco aqui, ó, QA, ok? E como a gente sabe, ângulo de segmento, sua medida é metade da medida do arco que ele observa. Então, dois ângulos com a mesma medida, logo são iguais. Pronto. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque eu quero achar casos de semelhança de triângulos. Percebam que tem alguns triângulos aqui que foram formados com as construções, com os traçamentos que eu fiz, certo? De Q para B e de Q para A. Formei alguns triângulos. E o primeiro par de triângulos que a gente vai observar vai ser esse aqui, ó. O QAF e o triângulo QBE. E a gente pode notar uma semelhança, tá? Bom, temos esses dois triângulos, tá? E a gente vai perceber um caso de semelhança neles, tá? Nesse triângulo QAF, vamos ter dois ângulozinhos que a gente vai fazer semelhança com o outro triângulo, que é o ângulo reto, ó, foi dado na questão essa reta perpendicular aqui, ó, QF. E na questão só tinha dado esse ângulo reto que está virado para lá. E a gente sabe que se há uma reta perpendicular, forma dois ângulos retos, certo? Então eu posso fazer a construção desse ângulo reto do lado esquerdo. De modo análogo, aqui, ó, no triângulo QBE, também vai ter um ângulo reto e um ângulo pintado de preto. Ó, triângulo QAF, ângulo pintado, ângulo reto. QBE, ângulo reto, ângulo pintado. Então, esses triângulos vão ser semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Então, eles serão semelhantes aqui, ó, pelo caso com isso, a gente pode tirar uma proporção, tá? Ó, o ângulo pintado aqui no triângulo QAF, ele olha para o lado X. E no triângulo QBE, o ângulo pintado, ele olha para o lado que mede 9. Então a gente pode tirar uma proporção em cima disso. Do mesmo jeito, o ângulo reto vai olhar para esse segmento aqui QA e o ângulo reto aqui vai olhar para esse segmento QB. Vamos escrever. X, que é onde o segmento que o ângulo pintado está observando, está olhando, né? E 9, que é onde o ângulo pintado desse triângulo QBE está olhando, certo? Vai ser igual a AQ, que é o segmento que... o QA, melhor QA, que é o segmento que o ângulo reto está olhando, e QB, porque é o segmento que o ângulo reto aqui no triângulo QBE está observando, tá? Está olhando. Pronto. Certo. Agora, vamos observar mais uma semelhança de triângulos aqui. Perceba esses triângulos aqui, ó. O QFB e o QAC. Eles têm ângulo reto, ângulo vermelho. Ângulo vermelho
E por construção, porque o QC é uma reta perpendicular, ângulo reto aqui, ó. Então, eles serão semelhantes pelo caso ângulo também, tá? Então, vamos escrever. Observe o triângulo QAC. O ângulo pintado, ele olha para o segmento QC, que mede 4, tá? E no triângulo QBF, o ângulo pintado, ele olha para o segmento X. Então, a gente vai fazer uma razão em cima disso. 4 sobre X, certo? Por que primeiro eu olhei para o triângulo QAC e depois para o triângulo QBF? Porque quando a gente perceber que nesse triângulozinho menor, o ângulo reto ele vai olhar para QA. E no triângulo QBF, o ângulo reto vai olhar para QB. Percebem, ó, que tem duas razões que são iguais a outra mesma razão. Por isso que eu mudei um pouco das ordens para eu conseguir chegar com uma razão aqui nesses dois triângulos, que tem um ângulo pintado vermelho, chegar numa razão que igualasse com o mesmo valor que iguala ali, na primeira semelhança que a gente fez, tá? Por isso que eu mudei um pouco as ordens. Então, como x sobre 9 é igual a QA sobre QB e 4 sobre x também é igual a QA sobre QB, então a gente pode igualar isso. X sobre 9 igual a 4 sobre x. Agora é só a gente fazer as contas, tá? Agora é só a parte algébrica. Meio pelos extremos, né? Aí fica x ao quadrado igual a 9 vezes 4 dá 26. X vai ser 6. Pronto. Nas figuras temos um quadrado e um triângulo equilátero. Determina as incógnitas. O triângulo equilátero ele tem suas vantagens. A altura dele parte do ponto médio. Então, com isso, eu sei que esses dois trechinhos aqui, ó, esse e esse, eles vão medir 3, né? Eles vão medir 3, como aqui é ponto médio, então, dividindo essas duas partes fica 3. E essa parte maior aqui é 6, então vai ser dividido em 3. Em duas partes de 3. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo envolver o x, que é esse aqui, com um ângulo de 90 graus. Na parte de cima também fica 3. Por quê? Porque aqui é um quadrado, né? E essa parte é 6, essa é 6, essa é 6 e essa também aqui é 6. Então, quando divide, né, pelo ponto médio, essa parte aqui também fica 3 e 3. 3 aqui e 3 aqui. A altura dessa parte aqui é 6. Então, como é 6, essa partezinha aqui de azul, ela vai ficar o 6, né, que é da altura, 6 menos o H. 6 menos H. E o H nós conseguimos calcular, pois esse triângulo de preto aqui, ele é equilátero. Eu consigo fazer Pitágoras e achar o H. Com isso, eu vou ter um triângulo retângulo, que eu conheço dois lados,
E eu quero calcular o terceiro, que é esse aqui, que é o que está riscado, que eu vou riscar, ó. Então vamos fazer primeiro vamos fazer para o teorema de Pitágoras, primeiro esse triângulo aqui e depois esse segundo aqui. Então vamos lá. No triângulo 1, vou colocar assim, triângulo 1. Vamos fazer para o Pitágoras. Sim. E como esse triângulo aqui, antes de fazer, né? Como esse triângulo é equilátero e essa parte aqui, toda aqui vale 6, então essa parte vale 6 e essa parte vale 6. Então vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras no triângulo 1, vamos colocar aqui 6 ao quadrado é igual ao h ao quadrado, que é o que nós temos, nós vamos nós quer achar, mais o 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, igual a h ao quadrado mais 9. H é igual a 36 menos o 9, que fica 27. Então fica h é igual a raiz de 27. Que a raiz de 27 é 3 raiz de 3. Pronto, achamos o h. Como achamos o h, então essa partezinha aqui, essa partezinha que era 6 menos h, vai ficar 6 menos 3 raiz de 3. E já é desse outro triângulo aqui, desse triângulo 2. Agora nós vamos fazer o Pitágoras no triângulo 2, que fica x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 menos 3 raiz de 3 ao quadrado, que fica, aí fica x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais 6 menos raiz de 3 ao quadrado fica 36 menos 36 raiz de 3 mais 27. X ao quadrado vai ficar igual a 9 mais 36 mais 27 dá 72 menos 36 raiz de 3. X é igual a raiz de 72 menos 36 raiz de 3, que fica igual a 6 raiz de 2 menos raiz de 3. Pronto, letra A resolvida. Letra B da 623. Nesta questão, aqui nesse ponto de cruzamento aqui, eu vou puxar um segmento perpendicular. Que agora eu tenho um triângulo retângulo. Vale lembrar que, como é diagonal, aqui é 45 graus. Aqui é 45 graus. E aqui é 45 graus. Da pontinha desse triângulo aqui, eu vou traçar também um segmento perpendicular. Então, da pontinha desse triângulo aqui,
Eu vou puxar um segmento perpendicular. E na figura aqui, esse lado, esse segmento aqui mede 6. Esqueci de colocar. Vamos lá. Pronto. Tracei as perpendiculares aqui. Esse trechinho aqui de vermelho, esse trechinho, ó, se esse lado aqui mede 6, esse lado também mede 6, esse lado também mede 6 e esse lado também mede 6. Esse trecho aqui de vermelho, esse trecho aqui, vai medir 3. Por quê? Porque como eu tracei uma perpendicular aqui, fica como se fosse assim. Aí fica como se fosse um ponto médio. Como eu estava dizendo, esse trechinho de vermelho aqui é 3. Esse trechinho aqui de azul, nós não sabemos quanto vale ele. E esse trecho todo aqui vale 3. Vou chamar esse carinha aqui de preto, essa partezinha aqui de preto, essa partezinha aqui de 6 menos o A. E vou chamar essa parte aqui, essa parte toda aqui, ó, de A. Essa partezona aqui toda aqui, ó. Daqui pra cá, vou chamar de A. Vou chamar esse carinha de Azinho. Esse triângulozinho aqui, eu consigo fazer por trigonometria. Porém, não sabemos que ângulo é esse. Só que aqui ele é perpendicular e aqui também. O que significa que esses dois segmentos paralelos são paralelos. E aí a gente tem que essa medida gerada por esse segmento é igual àqueles dois, que vou chamar eles 2 de alfa. A razão trigonométrica que envolve esses dois lados aqui é a tangente. Então fica a tangente de alfa. É igual a 6 menos o A dividido por A. Olhando para esse triângulo aqui de azul, sabemos que esse trecho aqui, ele mede 3. Esse trecho aqui ele mede 3. E esse segmento aqui, ele mede 6. Com isso, a gente consegue calcular pelo teorema de Pitágoras, que fica 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais, eu vou chamar essa partezinha aqui que nós queremos encontrar de W, mais W ao quadrado. 6 ao quadrado fica 36, igual a 3 ao quadrado que fica 9, mais W. W ao quadrado. W ao quadrado é igual a 36 menos 9, que fica 27. Então,
W é igual a raiz de 27, que fica igual a 3 raiz de 3. Sabemos que essa partezinha aqui, que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Essa parte de vermelho aqui, ela é 6, né? Ela é 6. E essa parte que nós achamos, ela é 3 raiz de 3. Então, vamos pegar o cateto oposto, que é essa parte aqui vermelha, que é o 3, que vai bater no ponto médio. E o cateto adjacente vai ser o 6, que é isso aqui, 6, mais o 3 raiz de 3. Que vai ficar assim. Então vai ficar essa parte, esse triângulo aqui. Vou chamar esse triângulo aqui de triângulo maior. Vou chamar essa parte aqui de triângulo. Então essa parte aqui vai ficar tangente de alfa. Vai ficar igual a 3 mais 6 mais raiz de 3. Agora nós vamos fazer a igualdade desses dois resultados que nós obtemos e achar o A. Aqui nós podemos dividir ela por 3. Dividir ela por 3 aqui e dividir ela por 3 aqui. Que fica 1, 6 mais 3 raiz de 3. Aí fizemos lá, dividindo por 3, aí vai ficar 6 menos A dividido por A é igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3. Aqui agora vai ficar assim, multiplicando aqui cruzado, vai ficar A é igual a, multiplicando aqui vai ficar, multiplicando aqui cruzado, vai ficar 12, vai ficar 6 menos A vezes 2 mais raiz de 3, vai ficar 12, menos 2A, mais 6 raiz de 3, menos A raiz de 3. Tudo que é A, eu vou jogar para um lado só, que vai ficar A é igual a 1, A é igual a 1 mais 2 mais raiz de 3. Fecha parênteses, que fica igual a 12 mais 6 raiz de 3. Aí fica A é igual a 12, A é igual a 12 mais 6 raiz de 3, dividido por 1 mais 2 ali fica 3, mais 3 raiz de 3, fica 3 mais raiz de 3. Multiplicando os dois lados aqui por 3 menos raiz de 3, vai ficar igual a, o A vai ficar igual a 3, o A vai ficar igual a 3 mais raiz de 3. Como queremos encontrar o x e o x é a hipotenusa, então vamos de cosseno de 45. Então vamos lá, né? Cosseno de 45 é igual a 3 mais raiz de 3 dividido por x. O 3 mais raiz de 3 é o A que nós encontramos. Igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Multiplicando aqui cruzado, vai ficar 3 mais raiz de 3, vai ficar 6 mais 2 raiz de 3
é igual a x raiz de 2, vezes raiz de 2. Passando o x para cá, fica x é igual a 6 mais 2 raiz de 3, dividido por raiz de 2, multiplicando os dois lados aqui por raiz de 2, multiplicando esses dois lados por raiz de 2, vai ficar igual a 3 raiz de 2 mais raiz de 6. Questão 890. As medianas de um triângulo medem 9 metros, 12 metros e 15 metros. Determina a área do triângulo. Nessa questão eu fiz o seguinte. Temos o triângulo ABC. Fiz as medianas, que é o segmento que sai do ponto vértice até o ponto médio de lado oposto. O que significa que esses segmentozinhos aqui são congruentes. Esse com esse com esse com esse e pronto. Uma característica do encontro das medianas é que esse ponto de encontro divide os segmentos de maneira que uma parte seja o dobro da outra. Como assim? Vamos lá. Como aqui a questão diz, as medianas de um triângulo medem 9 metros, 12 metros e 15 metros. Vamos botar aqui, a mediana do A aqui mede 9 metros. Aí fica 3 aqui e o dobro de 3, que é 6. Do B, vamos colocar o de 12, que é o 4 aqui, e o dobro de 4, que é 8. E o de B, que é o que vamos botar 15, que é, deixa eu só ver isso aqui, vou botar mais para cá, pronto. E o de B, que é 5, e o dobro de 5 é 10. Pronto. Aí nessa questão nós precisamos buscar um elemento que faça a gente resolver essa questão. Aí eu fiz o seguinte. Vamos prolongar a mediana de A, que é essa daqui. Vamos prolongar ela. Com esse prolongamento. Esse prolongamento também tem que ter valor 3. Tem que ser o mesmo tamanho que esse segmentozinho aqui. Tem que ser o mesmo tamanho, 3. E vou ligar ele com o ponto B. E vamos chamar esse ponto aqui de D. E esse ponto aqui de M. E esse ponto aqui de H. Deixa eu afastar aqui esse 4. Pra não ficar muito colado do H. Pronto. Vamos reparar que o triângulo MBD ele é semelhante ao triângulo MCH. Porque tem lado em comum, que é esse aqui, ó. Que é esse e esse. E ângulo em comum, porque eles são OPV. Eles são OPV, oposto pelo vértice. Esse com esse aqui, ó. E eles também têm lado em comum, que é a que a gente prolongou, que é o 3.
e são semelhantes pelo caso lado angulado. Então esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes pelo caso do lado angulado. E se esses dois triângulos são semelhantes, então esse lado mede 8. Se eu pensar nesse triângulo riscado aqui de vermelho. Vamos supor que a área desse triângulo aqui seja 20. Se eu pensar no triângulo original, que é o ABC, a base dos dois é a mesma, só que a altura dele é 1/3 da total. Ou seja, se eu calcular essa área menor aqui e depois multiplicar por 3, nós vamos achar a área do triângulo maior. Então vamos calcular a área do triângulo HBD. Por que eu vou calcular a área do triângulo HBD? Porque ele é a mesma coisa desse aqui, ó. Como ele é oposto pelo vértice, então esse triângulo aqui tem o mesmo valor desses aqui. Então vamos lá, calcular. Vamos calcular a área do triângulo HBD. Vamos lá. Vou botar aqui. Triângulo HBD vai ser vamos calcular o semiperímetro dele, que é 6, mais o 10 mais o 8, dividido tudo por 2. 6 mais 10, 16, mais 8, 24. Isso dividido por 2 dá 12. Esse 12 aqui é o semiperímetro. Agora nós vamos achar a área. Que é para nós achar a área, eu vou fazer pela fórmula de Heron, que é A igual raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Agora vamos atribuir os valores. A área é igual raiz de P, que é 12, vezes 12 menos 12 menos o 6, vezes 12 menos 8, e 12 menos o 10. A área é igual 12 vezes 12 menos 6, 6, 12 menos 8, 4, 12 menos 10, 2. Isso tudo, essa multiplicação toda aqui vai dar 576. A raiz de 576 é 24. Então a área desse triângulo HBD vai ser 24.
Esse é 24. A área desse triângulo HBD, ou HDB. Agora, só que para achar, já que o triângulo, né, como eu disse, já que o triângulo ABC tem um triplo da altura, agora é só nós multiplicar por 3. Então, a área do triângulo ABC é igual a 3 vezes a área desse triângulozinho aqui. Como esse triângulo aqui é a mesma cor desse, então a área fica desse aqui, correto? Fica desse triângulo aqui. Que fica 3 vezes o 24, que é igual a 72. Então a área desse triângulo aqui, do triângulo ABC, é de 72 metros. Bom, dada a questão, perceba que a gente pode traçar dois raios em direção às duas diagonais seguidas do hexágono escrito, assim formando um triângulo DOC, e ele será equilátero. Mas por que ele será equilátero? Ele será equilátero pois temos um hexágono regular escrito em um círculo de raio 1, ou seja, pegamos o centro O dos círculos e duas vértices consecutivas do hexágono novamente, como A e B, as pontas A e B. E perceba que o segmento A e o segmento B são raios do círculo. E que no hexágono o círculo é dividido em 6 partes iguais, ou arcos iguais, por serem 6 lados iguais. Cada um medindo 60 graus, ou seja, 360 graus dividido por 6. A gente também sabe que em um triângulo, no caso, a soma dos ângulos é de 180 graus, certo? Logo, no triângulo OAB, o ângulo OAB mais OBA será igual a 180 graus menos 60 graus, igual a 120 graus. Dito isso, o triângulo será isósceles, pois o segmento OA e OB são raios do círculo que o hexágono está escrito, e esses raios medem 1, logo eles serão congruentes e serão isósceles. Os ângulos OAB e OBA também serão congruentes, que serão igual a 120 graus dividido por 2 igual a 60 graus, valendo por cada ângulo debaixo do triângulo. Ou seja, o triângulo OAB será equiângulo, logo ele também será equilátero. Perceba que a área sombreada, no caso, as pétalas formadas pela área sombreada, pode ser vista como a área de um setor circular de 60 graus, menos a área do triângulo OAB equilátero, que será a área do setor de 60 graus igual a 60 graus sobre 360 graus, vezes π raio ao quadrado, que será igual a π sobre 6. E a área do triângulo OAB, que será igual a raiz de 3 sobre 4. E a área de uma pétala será igual a π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4, que multiplicado por 6, que é o número de pétalas, será igual a π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Dadas as informações da questão, sejam AM igual a, vamos dar o valor de AM igual a 2A e MB igual a 2B. Então AB entre A e B, semi-reta entre A e B, o segmento, no caso AM mais AMB, será igual a 2A mais 2B, que será igual a 2R, o valor dado pela questão. Assim, A mais B será igual a R, que é a metade de 2R. E os raios do semicírculo serão, vou dar um nome aqui aos semicírculos do maior para o menor, no caso sendo Corinthians, o maior semicírculo, sendo R, Flamengo, o menor, que será o médio, que é o triângulo da esquerda, sendo igual a A, e Palmeiras, o menor de todos, será igual a B. Bom, a área do semicírculo do Corinthians será 1/2, π raio ao quadrado, Flamengo, 1/2, π ao quadrado, no caso, e
Palmeiras será 1 meio π b ao quadrado, que é o seu raio. A área de S, que é a demarcada que a gente quer descobrir, será igual a 1 meio π raio ao quadrado, que é a área do Corinthians, menos a área do Flamengo, menos a área do Palmeiras, que vai dar também menos 1 meio π a ao quadrado e menos 1 meio π b ao quadrado. Pondo 1 meio π em evidência, ficará r ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Resolvendo a operação, ficará r ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado, que será igual a mais b ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado, que será 2ab. A área S será igual a 1 meio π vezes 2ab, que será igual a π ab. Usaremos o teorema de Tales, que diz que todo ângulo escrito numa fórmula numa semicircunferência é reto. Esse teorema garante que o triângulo APB é retângulo em P. Isso nos permite usar a propriedade do triângulo retângulo para achar a relação MP ao quadrado igual a M vezes MB, que substituindo ficará MP ao quadrado igual a 2A vezes 2B e MP ao quadrado igual a 4AB, passando o quadrado para o outro lado ficará MP 2 raios de AB, assim o valor do raio será MP dividido por 2 por MP, é o diâmetro, que será igual a 2 raios de AB dividido por 2 igual a raiz de AB. Bom, como queríamos saber se a área S é igual a um círculo de diâmetro MP, podemos calcular e comparar a área do círculo com a área S, sendo π raio ao quadrado igual a π vezes raiz de AB ao quadrado igual a πab. E como a área S também é igual a πab, logo a área S será igual à área de um círculo de diâmetro MP.